Cowboy Bebop é um anime aclamado e premiado pela crítica de 1998, dirigido por Shinichiro Watanabe e produzido pelo estúdio Sunrise. E com o recente anúncio da adaptação da obra pela Netflix, eu ando um pouco com o pé atrás sobre a adaptação, visto que a Netflix não tem um histórico muito positivo acerca de adaptações de animes, visto o enorme fracasso de Death Note. Mas temos que nos manter positivos, e enquanto tal adaptação não lança, vamos nos manter na boa, velha e magnífica obra original. Cowboy Bebop nos apresenta um estilo único em quase todas as suas esferas: visuais, personagens, enredo e trilha sonora. Profundamente inspirado na cultura americana, desde os nomes dos personagens, que em sua totalidade tem seu nome em inglês, diferente do padrão japonês dos animes. Isso soa bem redundante, mas eu não sabia como explicar isso de uma forma melhor. E a sua trilha sonora é inspirada em diversos estilos musicais americanos, como o jazz, o blues, o rock e até a bossa nova brasileira. O anime equilibra em sua estrutura lutas muito bem coreografadas, cenas intensas de tiroteios espaciais e grandes questionamentos morais e filosóficos. Tudo isso com uma trilha sonora sempre impactante. O enredo é simples, mas de certa forma bem envolvente. O ano é 2071 e a tecnologia evoluiu exponencialmente. A população da Terra migrou para outros planetas do sistema solar e assim vivendo em colônias. A população também aumentou exponencialmente e com isso, a criminalidade. A polícia espacial, a ISSP, Intersolar System Police em inglês, não podendo dar conta de todos os bandidos, recorre ao auxílio dos cowboys, verdadeiros caçadores de recompensa. E a obra basicamente gira em torno de um grupo de cowboys numa nave chamada Bebop, daí o nome do anime. Spike, Jet, Faye, Ed e Ain são um grupo super carismático e cheio de química, e o caráter episódico da obra ajuda imensamente a nos apresentar esses personagens. Por mais que eu, pessoalmente, não curta muito esse fator, para algumas pessoas mais casuais, esse seja um fator chave para assistir o anime, sendo o episódio com uma característica onde cada episódio tem uma historinha diferente e única. Mesmo que Cowboy Bebop tenha um arco maior em si, cada episódio é uma história diferente, não segue uma história totalmente linear, assim como a parte 3 de JoJo's, das Cruzeiras. Não se pode falar de Cowboy Bebop sem falar de Shinichiro Watanabe. Watanabe começou sua carreira como um assistente de produção e, posteriormente, fez carreira profissional como co-diretor da bem-sucedida continuação de Macross, Macross Plus. Seu próximo esforço foi Cowboy Bebop em 1998 e, assim, ganhou sua maior notoriedade. Se passaram alguns anos e Watanabe se manteve ativo, mas em trabalhos não tão grandes. Seu próximo grande trabalho foi Samurai Champloo, em 2004, outra obra que pretendo trazer aqui pro canal. 10 anos depois, dirigiu o anime Zankyo no Terror, também aclamado pela crítica. Watanabe tem uma visão distinta sobre a importância da trilha sonora nos seus trabalhos. Acredita que a música é a linguagem universal. Cowboy Bebop é amplamente respeitado pelas suas múltiplas camadas de história e profundos personagens, combinado com um clima de despretensão na história em si. Fortemente influenciado pela cultura americana, especialmente movimentos do jazz da década de 1940, esse estilo é misturado com um fenomenal trabalho da compositora Yoko Kanno, com jazz, blues e funk. Essa trilha sonora é tão perfeita que eu vou deixar uma playlist com todas as músicas na descrição para vocês poderem curtirem. Ouçam lá que vale muito a pena. Cowboy Bebop também é muito estimulante, essa sendo uma das características do diretor também. Suas histórias fluem muito livremente, uma constante entre calmaria e aceleração, mantendo um espectador fora do equilíbrio e totalmente envolvido. Os personagens de Watanabe agem muitas vezes dessa forma. Por exemplo, o Spike parece quase sempre preguiçoso e desinteressado no que acontece a maior parte do tempo. Suas mãos permanecem em seu bolso, ou inclina-se contra um muro, ou até mesmo fumando um cigarro. Mas logo que a ação começa, ele se move rapidamente e de forma livre, usando tudo que o rodeia à sua vantagem. E isso é bem interessante por si só. As influências em Cowboy Bebop são bem diversificadas. A maior parte delas está na cultura americana do cinema, como já disse anteriormente, de filmes mobster, histórias de máfia, gangue, etc. e de Velho Oeste. Também se encontram influências dos filmes de Kung Fu da década de 1960 e 70, tais como as habilidades e seu estilo marcial, nitidamente inspirados no grande lutador Bruce Lee. O nome do procurado no segundo episódio é Abdul Hakim, tirado do filme de Bruce Lee, The Game of Death. Em outras duas ocasiões, Spike também faz uma citação sobre Enter the Dragon e Way of Dragon, outros dois filmes de Bruce Lee. Alguns personagens também têm influências de Pan Sansei, um clássico da animação japonesa que eu também tô pensando em trazer aqui pra vocês, com o anúncio de um filme totalmente em 3D. Enfim, o carisma de Faye também pode ser visto como uma clara inspiração na personagem Fujiko. A influência de Jet vem do parceiro de Urupan, Jigen, e o próprio Spike no próprio Urupan. Watanabe também parece curtir música brasileira. Logo no primeiro episódio, aparecem 3 amistosos velhinhos num bar. Seus nomes seriam Antônio, Carlos e Jobim. Você percebeu, né? Uma sutil referência ao grande e talentoso Tom Jobim. Eu particularmente curto bastante Bossa Nova. E você? Me fala nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas espera aí que as referências ainda não acabaram. A nave de Spike, Swordfish, foi inspirada num bombardeiro britânico da Segunda Guerra Mundial, Fair Swordfish. Mas de uma forma geral, Cowboy Bebop tem em sua maioria um arte cinematográfico baseado em outros filmes, mas acaba que são muitos filmes, nem vale tanto a pena comentar. De qualquer forma, vai passar aí na tela o nome dos filmes. E não podemos também esquecer da imensa influência dos filmes no ar, que deixa o anime com uma característica bem... eu não sei explicar, mas a palavra que eu penso é moody. A atmosfera, eles criam bastante uma atmosfera bem noir, bem detetive, é muito... e eu gosto bastante disso.
Agora vamos falar sobre o verdadeiro propósito e o que me inspirou a fazer esse vídeo. A parte do texto que é original e não é só pesquisa. Mas antes, se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilha com seus amigos, comenta aí o que achou desse vídeo. E você chegou até aqui mesmo, comenta bonsai. O anime, por mais que se passe em um cenário ficcional, os personagens, seus arcos e suas histórias são os mais reais possíveis. E eu vou te explicar o porquê um por um. E cuidado que agora aqui vai ter alguns spoilers sobre as histórias e os backgrounds dos personagens. Então se você não quiser saber, se você quiser evitar essa parte, pula pro tempo que tá na tela agora. Spike, o nosso garoto propaganda aqui, é um ex-mafioso que, após algumas desavenças, decide forjar sua própria morte para poder fugir com sua amada, Julia. Porém, o plano dá certo até demais, e ele consegue forjar sua morte, fazendo o espectador acreditar que o mesmo morreu de verdade uma vez por grande parte da série, onde temos flashbacks e diálogos sem nenhuma explicação dos fatos. Mas como eu ia dizendo, ele consegue, mas não encontra sua amada. Dessa forma, sem um rumo pré-definido, Spike vira um caçador de recompensas e acaba por viver sua vida sem nenhum propósito, apenas se preocupando com o que comer, apenas pensando em sobreviver. Tanto que uma das frases mais marcantes do personagem é: "O que tiver de ser, será", num contexto onde ele basicamente aceita a morte. Jet Black, conhecido anteriormente como seu codinome Black Dog, era um policial que, após uma emboscada planejada por seu parceiro para o tirar de jogo por pressão da máfia, acaba por perder um braço, e se isso não fosse bastante, é largado por sua esposa, mantendo um remorso interno, que logo depois é livrado em um episódio sentimental e profundo, onde descobre que sua ex-mulher se casou com o bandido que o mesmo estava perseguindo. Sendo esses motivos seu estopim, Jet tem o mesmo destino de Spike, virar um cowboy e viver também uma vida sem grandes objetivos. Faye Valentine é de longe uma das personagens mais interessantes que eu já vi. Após um acidente, Faye foi mantida em criogenia até que se recuperasse totalmente. Porém, quando foi acordada, estava em outra era e totalmente sem memória. O hospital cobrava da mesma o pagamento de sua dívida, mas sem condições de pagá-la, Faye recorre a um advogado. Ao desenrolar dessa relação, os dois acabam se apaixonando e pensam em fugir do hospital. Quando efetivamente tentam fazer, os guardas chegam e acabam por matar o advogado. Quando Faye volta ao hospital, descobre que tudo era um plano do homem para passar toda a sua dívida para o seu nome. Desesperada por não saber o que fazer e ódio por ter sido enganada, Faye foge e acaba se envolvendo com jogos de azar. Anos depois, Spike e Jet cruzam seu caminho, e depois de situações desagradáveis, acabam por formar um trio. Faye é interessante por vários motivos. Ela é uma mulher forte e independente, mas quem contrasta isso não sabe nada sobre si, sobre seu passado, e isso é bem explorado na série. O episódio em que Spike e Jet descobrem uma fita que contém filmagens do passado de Faye, onde ela mesma gravou para si mesma do futuro, é marcante demais pra mim, e realmente me deixou emocionado. O discurso que ela faz é realmente emocionante, de verdade. Mas em seu cerne, ela sofre do mesmo problema dos outros. Não tem pra onde ir, não tem objetivos, não tem metas, ela só vive por viver. Ed é a mais diferente do grupo. Ela é uma menina hacker que tem grandes facilidades com tecnologia, e seu episódio de apresentação brinca bastante com isso. Quando o grupo conhece Ed, ela parecia igual aos outros, também não tinha propósito nenhum. Mas mesmo com essa característica, ela sempre se mantém positiva, animada e feliz. E no fim, ela se diferencia de todos os outros mesmo. Enquanto Jet e Faye continuam nessa vida sem propósito, ela acaba por achar o seu, e fica na Terra para acompanhar seu pai, cujo ela ficou distante por bastante tempo. Área livre de spoilers. Mas no fim de tudo, Cowboy Bebop é uma obra sobre isso, sobre a falta de propósito na vida, sobre a falta de objetivos, sobre viver por viver. Se percebe um padrão constante onde todos eles não se importam muito com o que vem a seguir. Todos eles já viveram suas tragédias pessoais, já tiveram seus ápices em suas vidas. E agora, não tem mais visão pro futuro, não pensam em fazer coisas maiores. Muito se vê Spike sofrendo de um tédio profundo, sem ter o que fazer, mas de qualquer forma pra ele não importa em fazer algo maior, ele só se importa se vai comer no dia seguinte. Cowboy Bebop é uma grande metáfora da vida. Às vezes as pessoas ficam estagnadas, acham que já fizeram tudo o que podiam e agora o que importa é sobreviver, pois acredito que nunca mais alcançarão algo tão grande. Uma frase de Spike que define bem isso é quando ele diz: "Eu não vou lá pra morrer, eu estou indo para ver se realmente estou vivo." Tocando em temas também como largar o passado, e a história de todos os personagens tocam nesse tema, principalmente a de Faye, que está sempre com esse tema em foco, nenhum deles avança até conseguir eliminar o passado. Isso também se aplica à nossa vida, e eu sou a prova viva disso, quem me conhece pessoalmente sabe. Mas se esses temas não foram suficientes para você, no episódio Brain Scratch, que é meu favorito de longe, somos apresentados a um questionamento mais que moral, mas metafísico. Deus realmente existe ou apenas criação dos homens? Os homens apenas inventaram uma figura superior porque é difícil demais ver nesse mundo podre? E isso é interessante, pois junto disso temos uma crítica à alienação da televisão, visto que o enredo do episódio é sobre um grupo que através da televisão convence as pessoas a entrarem para esse culto, que promete liberação espiritual, mas seu líder acaba por matar pessoas do culto que buscam tal objetivo. Então temos vários questionamentos aqui, sobre a essência de Deus, sobre a alienação, sobre a natureza das religiões. São coisas realmente a se pensar. E com isso em minha mente, e ainda mais com minha opinião sobre o assunto, eu realmente fiquei impactado e reflexivo com o tema. E isso me inspirou bastante para esse vídeo. Mas, o que você acha sobre isso? Fala aí pra mim nos comentários. Vamos debater sobre esse assunto. Estamos chegando na reta final desse vídeo, e como eu disse sobre coisas que me inspiram, vamos falar sobre os 2 últimos episódios da obra em si, e se você não quer spoiler, pule pro tempo na tela agora.
The Real Folk Blues é tanto o nome da música de encerramento como dos 2 últimos episódios da obra. E cara, eu tô em choque até agora. Em resumo, Vicious, um dos membros da antiga organização de Spike e antigo parceiro também, tenta dar um golpe para se tornar o líder da organização, mas ao falhar, é levado para ser executado. Enquanto isso, Faye encontra Julia, ex-mulher de Spike, e Julia diz que encontrará com Spike no tal lugar. Faye volta e manda a mensagem. Spike encontra Julia e os dois encontram uma velha conhecida que acaba por ser baleada. A moça morre, e logo após isso são atacados por um grupo de homens. Após uma sequência de perseguição e tiroteio intensa, Julia acaba sendo morta por um tiro e você já imagina como isso é impactante. Enquanto isso, quando Vicious vai ser morto, ele consegue escapar e mata todos na sala, incluindo os anciões, e vira a autoridade máxima da organização. Após a morte de Julia, Spike volta e tem um diálogo simplesmente incrível com Jet, e logo após, vai atrás de Vicious. A partir desse momento, temos uma sequência de ação basicamente perfeita até chegar em Vicious, e quando o duelo acontece, é simplesmente prazeroso. Mas chega um momento que eu realmente não queria. Spike acerta em Vicious um golpe fatal, mas Vicious também. Após o derrotar, Spike levanta e começa a descer as escadas. Os homens chegam e observam a cena. Spike diz, bang, e nossa história está completa. De uma forma mais que merecida e emocionante, que valeu a pena cada segundo, e esses últimos 2 episódios são recompensadores. Novamente, zona livre de spoilers agora. Agora com o caminho limpo, posso encerrar esse vídeo. Cowboy Bebop é uma obra magnífica, envolvente, bem escrita, bem dirigida, bem tudo. É simplesmente perfeita. O que estraga um pouco pra mim é o fator não linear, que não me agrada muito, mas também tem seus pontos altos, como eu disse antes. Então vai que você curte. Mas se você chegou até aqui, eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha criado interesse pela obra se você não viu. Espero que você tenha ganhado mais conhecimento, curtido minha opinião se já viu, e eu realmente espero que você reflita depois desse vídeo e pense sobre os questionamentos que eu te deixei, de coração. E comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Mas de qualquer forma, espero ter acrescentado algo na sua vida. Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e até outro dia. Cowboy.